Em relação a uma grande tendência da arquitetura, todo ano a gente sempre pensa o que é que vai virar tendência, mas o que está sendo tendência? Acho que a revolução na forma de pensar. Bom dia a todos que estão assistindo o programa Radar Arquitetura. Acredito que se definir seja um desafio para qualquer ser humano, mas hoje, depois de alguns anos de trabalho, para ser precisa, mais 8 anos de atuação, 5 anos acadêmicos, eu me definiria como a minha personalidade completamente ligada à arquitetura. Então, a Mariana de hoje é a Mariana arquiteta. Não teria como ser diferente, é uma mulher ativa, é uma mulher que o olhar não para, que traz o olhar de arquitetura para onde quer que vá. Então, seja em casa, seja no lazer, seja no trabalho, seja viajando, é uma pessoa que traz a arquitetura consigo todos os dias. Parece ser clichê a resposta, mas eu nunca me imaginei sendo outra coisa. Inclusive, Juliana, que é minha sócia, ela não teve a primeira formação em arquitetura, ela primeiro fez direito para depois escolher arquitetura. E a minha história com a arquitetura é completamente diferente. Desde criança, eu nunca pensei em outra opção. Então, eu entrei na escola e na vida de faculdade já ciente de que era isso que eu queria, e eu acho que eu nunca me dei o direito de escolher outra coisa. Hoje eu até repenso, será que eu teria tido vontade de ser outra coisa? Mas eu olho para um lado e para o outro e não. Então, eu sei que era realmente a carreira que eu tinha que ter escolhido para mim. A minha visão, antes de ser arquiteta formada, minha visão enquanto estudante de arquitetura e até antes da escolha de ser arquiteta, era de uma arquitetura mais romântica, era de um mundo mais romântico no sentido de que era baseado em ideais. Eu acreditava muito que a arquitetura tinha mais ligada ao lado artístico, ao lado criativo, e não é só isso. Na prática, a arquitetura para acontecer, os nossos projetos para acontecer e para se realizar, eles dependem de inúmeros fatores, de inúmeras mãos. Não é somente aquele traço que a gente desenha. Existe toda uma rede de apoio que parte não só da primeira relação, que é a relação arquiteto-cliente, mas a relação arquiteto-fornecedor, arquiteto-equipe, e exige muita mão de obra para se tornar realidade. Então, são dois extremos. Eu acredito que a minha visão enquanto estudante era uma visão de que a arquitetura era uma coisa talvez mais fácil, traduzindo numa palavra assim mais simplista, e hoje eu vejo que é um mundo extremamente complexo. Aquele projeto que a gente cria, para ele se tornar realidade, não é num estalar de dedos, num piscar de olhos. Ele demanda muito tempo. Então, eu acredito que a maior lição dessa transição foi descobrir tudo que exigiria de nós arquitetos, que não era ser somente o arquiteto criador, mas ser solucionador de problemas, gerenciador de obra e fazer toda essa logística até conseguir ter o resultado final. Então, a gente atua nas cidades de Natal e Mossoró com sede fixa, mas a gente também atua com o poder da tecnologia onde for necessário. Nós temos alguns projetos já realizados em São Paulo, em Maceió e Recife, mas o nosso público-alvo realmente é Natal e Mossoró. Em Natal, a gente atua há 8 anos com o escritório, que foi assim que a gente se formou, e em Mossoró há cerca de uns 5 anos de forma remota e 3 anos de forma física. E assim, para a gente é super interessante essa troca, porque permite tanto a gente poder vivenciar experiências com públicos diferentes, com culturas diferentes, porque apesar de serem cidades próximas, cada uma carrega sua identidade, seu estilo, seus gostos, e a gente aumenta o nosso leque de fornecedores, tanto de lojistas como também de fornecedores prestadores de serviço em obra. E termina que às vezes o que tem aqui em Mossoró, lá em Natal não tem, o que tem em Natal, Mossoró não tem, e a gente faz esse câmbio, e é interessante porque a gente consegue agregar os projetos de lá e aos projetos daqui. Em relação a uma grande tendência da arquitetura, todo ano a gente sempre pensa o que é que vai virar tendência, mas o que está sendo tendência? Acho que a revolução na forma de pensar. O novo morar. Por coincidência, na capa que a gente saiu da revista Ambientes,
a chamada foi exatamente isso. O que queremos agora para o novo morar? Então eu acho que se essa pergunta está aqui, é porque ela está sendo realmente um alvo na mente de muitas pessoas. A pandemia, que não tem como a gente deixar de falar sobre isso, trouxe para a gente uma análise em vários aspectos e uma delas foi voltar para si, voltar para os nossos lares. Então, o que eu poderia dizer que é tendência e vai continuar sendo tendência é uma atenção especial à nossa casa. Seja ela a nossa casa do dia a dia, seja ela uma casa para um refúgio, uma casa de campo, uma casa de praia. As pessoas já passaram a entender agora que elas precisam se dedicar aos seus lares, porque nesse momento a gente está voltado aos nossos lares. Então a arquitetura está sendo muito mais valorizada, mas não somente na estética, e sim na funcionalidade. Trazer o nosso trabalho para dentro de casa, trazer o ambiente externo para dentro de casa através do verde, através da natureza e valorizar os nossos espaços, valorizar o que é nosso. A gente recebeu um convite da revista Ambientes, que é uma revista de veículo local, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. E para a gente foi uma honra, desde que a gente iniciou a carreira, a gente via essa revista circulando e a gente tinha interesse em um dia chegar e ter essa matéria com a nossa cara. E coincidentemente, agora não só tivemos a reportagem trazendo o portfólio, um pouco do portfólio do nosso escritório, mas também fomos capa. Então, enquanto arquiteto tem um projeto seu como capa de uma revista, traz um quê a mais, traz um A mais especial, porque a gente sabe o tanto de atenção que demanda para chegar até aqui. Então, e quanto hoje a mídia física ela está um pouco esquecida, né? Mas você folhear, você ter o prazer de folhear uma revista, de você pegar e de eternizar uma publicação, eu acho que traz um quê a mais de engrandecimento profissional. Eu acho que mostra um trabalho sólido, um trabalho real, um trabalho concreto, e isso pra gente é quase que um marco assim de profissão, de saber que a gente está no caminho certo, que a gente está realizando bons projetos, bons trabalhos. E a revista chegou, acho que num momento bem bacana, veio para dar um gás pra gente enquanto profissional, porque até diante agora desse cenário, a gente sabe que alguns clientes, a população como um todo, termina recuando um pouco nessa questão de querer investir, querer fazer, querer realizar algumas coisas. Mas você vê alguns trabalhos seus publicados, dá esse ânimo para tornar outros projetos ainda capa de revista. Então, a nossa história com a empresa Parque Elétrico começou já tem um bom tempo. Acho que os primeiros fornecedores que a gente começou a trabalhar na cidade e se sentiu acolhido e gostou em ambos os aspectos da empresa foi realmente o Parque Elétrico. É uma empresa que é uma solucionadora assim como nós. O papel do arquiteto é solucionar e o papel dos fornecedores também é solucionar. Então, a gente traz os nossos projetos para cá. Eles conseguem entender o conceito, atendem com os seus produtos, com a sua variedade de produtos, da parte mais básica, que digamos assim, da parte de fio, tomada, até a parte mais rebuscada, que seria a parte das luminárias decorativas. Então é uma loja que ela é completa, inclusive hoje a gente consegue até levar itens do Parque Elétrico para Natal, que é aquela troca, como eu tinha mencionado, de uma cidade com outra. E o atendimento, a personalização, o carinho que a gente recebe aqui só fortalece essa parceria. E por isso, o Parque Elétrico está com a gente nessa publicação da revista Ambientes, não só nessa publicação, como em outros momentos. E em especial nessa publicação, que foi um apartamento feito 100% com o Parque Elétrico. E a nossa assinatura nesse projeto se deu muito através dos detalhes luminotécnicos. E foi um projeto muito completo e teve um resultado muito fantástico. O DNA do nosso escritório, Estudo 3 Arquitetura, ele carrega a máxima do menos é mais. É uma frase que a gente escuta desde a época da faculdade, né, quando a gente estudou Mies van der Rohe, mas ela representa muito pra gente.
principalmente porque o nosso traço, a nossa linguagem de trabalho é baseada nisso. A gente acredita que o simples, ele se transforma em algo grandioso se feito com muito esmero e muito cuidado. Não o simples para ser simplório, mas o simples para valorizar o que de fato interessa. Então a gente trabalha na nossa essência a base dos lugares. A gente valoriza o que precisa ser valorizado e a gente acredita que a beleza dos projetos vem nessa simplicidade. Através de uma base bem feita do projeto arquitetônico, de detalhes pensados, de detalhes funcionais, de detalhes luminotécnicos, que terminam ressaltando, mesmo que se coloque o pouco, mas o pouco ele se acende. Então, o menos é mais, eu acho que é uma expressão que tem tudo a ver com o nosso escritório e que a gente utiliza isso no nosso dia a dia. E isso também retrata muito da nossa personalidade. A gente tenta inserir isso também na nossa personalidade. Então é uma frase que pra gente é extremamente importante. Pronto, Mariana, muito obrigado pela entrevista. Terminamos por aqui. Então eu agradeço imensamente o convite, apesar de ter dado um pouquinho de trabalho para fazer as respostas, mas fico muito feliz em poder trazer um pouco da nossa experiência, do nosso escritório e falar um pouco mais sobre a arquitetura, que é um universo tão lindo e que merece ser explorado. Terminamos? Terminamos.